O que muitas mulheres não querem enxergar é que os homens têm os mesmos direitos. Então, se um homem ele deixar de trabalhar, ele se casar com uma mulher milionária e ele passar a cuidar dos filhos enquanto ela está trabalhando, no dia que ele se separar, ele também vai ter direito a metade de tudo, ele também vai ter direito à pensão. A maioria dos casamentos hoje que a gente tem no Brasil já é pela regra geral, que é o regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, os cônjuges, eles já são sócios. Então, tudo que você tiver metade é da Tabata, tudo que ela tiver metade é seu. Então, independente de ter um contrato ou não, vocês são casados pelo regime da comunhão parcial ou tem uma união estável informal, que é o quê? Você nunca foi no cartório escrever que você está casado, mas morou junto, tem filho, está casado. Né? Para o judiciário, para a legislação, está casado. Então, quem não oficializou, dizendo, eu quero ter uma união com separação de bens, se ele não fez isso por escrito, ele está na regra geral. E a regra geral é o quê? 50% de tudo é partilhado entre o casal. Então, mesmo que você tivesse um contrato e o contrato tivesse uma previsão lá, por exemplo, a minha esposa ela vai ser dona de um percentual menor, 30%, não vai ter validade, porque no regime da comunhão parcial já é 50%, ou se você colocar lá 50% é meu, 50% é dela, e vocês forem casados pelo regime da comunhão parcial, é 6 e meia dúzia, é a mesma coisa. Então, não vai mudar nada. Mas, assim, o que eu vejo de prejuízo para os empresários é que, por exemplo, às vezes você tem uma empresa que você é microempreendedor ou é um empreendedor individual, um profissional liberal, um autônomo. Vamos colocar aqui um médico, por exemplo. Nenhum médico hoje, assim, são poucos, trabalham como CLT. Eles são empresários. Então, mas qual é a empresa do médico? É ele, sabe? E o que a nossa lei diz é que quando o casal ele se divorcia, a mulher vai ter direito a 50%. Mas como que ela vai ter direito a 50% de uma clínica que a sala é alugada, que ele tem uma funcionária e que ele exerce a medicina lá? Sabe? Então, o que eu vejo de prejuízo hoje nas relações e que as mulheres abusam é isso. Tudo bem que eu sou sócia do meu parceiro, eu tenho direito à participação do que eu ajudei a construir, mas você não fez medicina. E você quer 50% do intelecto da pessoa, sabe? E, assim, esse tipo de profissional, os grandes empresários, ou médicos, ou concursados, são os que mais sofrem. Porque são os que, normalmente, a esposa larga tudo para poder ir viver a vida do marido. Então, por exemplo, ela larga a profissão dela, ou às vezes nem estuda, ou às vezes nem quer estudar também, porque agora tem uma tendência tão grande entre os jovens, que eu tenho visto. As mulheres agora, com 18 anos de idade, já quer um cara que tem casa, que tem carro, que vai bancar ela, e aí ela vai entrar no casamento só com o bumbum e depois vai sair com metade de tudo. O que muitas mulheres não querem enxergar é que os homens têm os mesmos direitos. Então, se um homem ele deixar de trabalhar, ele se casar com uma mulher milionária, e ele passar a cuidar dos filhos enquanto ela está trabalhando, no dia que ele se separar, ele também vai ter direito a metade de tudo, ele também vai ter direito à pensão. Mas quando a gente coloca esse quadro, nenhuma mulher aceita. Pagar pensão para homem? Jamais. Dividir metade do carro que ela comprou com o esforço dela sozinha? Jamais. Mas quando a gente vê os homens reclamando disso, eles são apedrejados em praça pública, como se fosse um verdadeiro absurdo. O que eu vejo hoje são as mulheres querendo ser donas da força de trabalho masculina. Então, os homens estão se tornando escravos das mulheres. E essa tendência é com o pai, é com o filho, é com o irmão, é com o sobrinho e principalmente com o marido. Mas o marido ele não é pai. E há uma confusão muito grande entre a paternidade, a parentalidade e a conjugalidade. As pessoas confundem a relação parental de pais e filhos com a relação conjugal entre o marido e a mulher, entre os parceiros e os filhos, e usam os filhos para poder atingir o outro.